aí que vem o alerta, o governo com essa expansão fiscal, tentando forçar de maneira criativa mais gasto, crédito, etc., pode produzir ainda um PIB em crescimento, porém que vai trazer uma ressaca, talvez não em 2026, mas mais para 27. E é quando começou o governo e aquelas falas, gasto público é vida, e aí veio o arcabouço. Lembram da primeira versão do arcabouço, naquele PowerPoint inacabado, feito às pressas? Vergonhoso e assim, de assustar. Se os bancos centrais, no agregado, em conjunto, adotassem essa postura, isso poderia, em parte, minar talvez o potencial de preço do Bitcoin. Começando mais um Luxo Responde as perguntas que vocês me enviaram no nosso aplicativo Follow the Money na quinta-feira, dia 21 de novembro. Foram várias perguntas, muito obrigado. Tem cada vez mais perguntas, tá? Bacana demais. E quem ainda não baixou o aplicativo é porque é louco. Baixe gratuitamente, experimente, tá muito bacana. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito tentado a assinar, até porque estamos em promoção de Black November. Então aproveite essa oportunidade e assista a todos os conteúdos imediatamente. Você vai acabar maratonando aí, passando várias horas. E o aplicativo tá sensacional, a comunidade tá muito bacana, então baixe o aplicativo e se surpreenda. Vamos lá. Qual o risco do dólar sofrer desvalorização devido ao fortalecimento dos BRICS? Essa semana tivemos aí o anúncio importante, né, do acordo bilateral, 37 acordos bilaterais entre Brasil e China. Sem dúvida que é um marco, é histórico e eleva a relação entre os dois países no novo patamar. Os dois fazem parte do BRICS. Por mais que haja um fortalecimento do BRICS, não estou dizendo que não vai haver, isso pode acontecer, não é esse movimento que vai minar a moeda americana. Até porque, quando a gente entende o problema das moedas nacionais, as moedas fiduciárias como uma classe de moedas, todas têm sérias fragilidades. Talvez o dólar seja a menos pior. Por isso que quando a gente fala o dólar é a moeda forte, é a menos fraca dentre todas as alternativas. Por isso quando a gente olha aqui o mercado, não, o dólar está subindo, o dólar index está subindo. Sim, mas diante de todo o resto, mercadorias, ativos, imóveis, ouro, Bitcoin, o dólar está caindo, está perdendo valor, assim como todas as demais moedas. E esses países, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles não têm boas moedas. As suas moedas também são ruins. E o yuan chinês tem uma pressão para ser desvalorizado enorme. A economia mais alavancada do planeta, depois do Japão, é a China, com mais de 300% do PIB. Isso considerando dívida pública e privada, que aí são famílias e também empresas. É mais do que os Estados Unidos, que está com 250% de dívida PIB. Portanto, quando consideramos não apenas a dívida pública, que sim, a americana subiu muito, quem está numa situação mais preocupante e que, por consequência, tem uma necessidade maior de inflacionar a moeda para lidar com essa inflação é a China, e não os Estados Unidos. Então, por mais que o dólar possa perder algum valor ao longo do tempo, as demais moedas devem perder até mais do que o dólar, especialmente a desses países. Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, Rand sul-africano e o próprio yuan chinês. Só que hoje isso não está no radar de quase ninguém. O yuan chinês ser desvalorizado? Não, isso não vai acontecer. Assista um vídeo que eu fiz, 2 vídeos sobre a situação chinesa. Vou pedir para nosso editor colocar aqui em cima esses 2 vídeos sobre a China para se entender melhor esses problemas macro de alto endividamento da economia como um todo, não apenas do setor público. E só para finalizar essa pergunta, que está talvez implícito nela, mas se esses países deixarem de usar o dólar como a moeda do comércio entre eles, ou então vão diversificar reservas, desovar os treasuries e comprar outros ativos como ouro, ou então até títulos entre eles, títulos do governo chinês, até pode acontecer, mas ainda assim, especialmente a China, que é a maior economia, essa que realmente importa e que move ponteiro, ela comercializa não apenas com os países do BRICS, mas ela importa muito de Taiwan, exporta muito de Taiwan,
também da Coreia do Sul, também do Japão, também da Europa. E esses grandes parceiros comerciais, não vou nem falar dos Estados Unidos, esses grandes parceiros comerciais não vão aceitar apenas a moeda chinesa para receber, ou seja para comprar ou para vender seus produtos. Podem ter certeza. Então eu vejo como muito difícil esses países do BRICS conseguirem internacionalizar mais as suas moedas, além do seu grupinho e não para também fora deste bloco de países. Essa que é a verdade. Então, não vejo o dólar sendo desvalorizado por conta dos BRICS. Ele vai ser desvalorizado por conta dos fundamentos, ou da falta de fundamentos, dos problemas e desequilíbrios macro dos próprios Estados Unidos, não por causa do BRICS. Mas, novamente, as demais moedas devem sofrer ainda mais. Espero que tenha respondido. Vamos lá, à próxima. Qual a posição da Suíça nessa crise instalada na Europa? Ela tem tecnologia e autonomia para se blindar ou quais as chances de ser puxada junto numa recessão? Qualquer economia que está muito inserida num bloco, e como é o caso da Suíça, que comercializa especialmente com os países vizinhos, Alemanha, Itália, França, Áustria e Europa como um todo, vai acabar sofrendo. Então, se a Europa entra numa recessão mais profunda, certamente a Suíça pode também sentir. Mas não vejo como uma crise severa na Suíça por conta de uma recessão na Europa. E a próxima, que tem a ver também, a situação da Alemanha, cada vez pior. Inúmeras fábricas reduzindo produção, demitindo, fechando filiais. O ministro da Economia, que era o único que defendia corte de gastos, desburocratização e pautas liberais, foi demitido. O governo que restou vai na linha oposta. Será que a Alemanha tem jeito? No curto prazo parece difícil. Aqui a pergunta e a resposta da pessoa que perguntou. Concordo, no curtíssimo prazo, eu vejo a situação da Alemanha como muito difícil. O governo deve convocar eleições para o início do ano. O governo do Olaf Scholz colapsou, tá? Realmente uma bagunça, a falta de governabilidade. E o curioso da Alemanha, isso eu pude presenciar porque eu morei alguns meses na Alemanha e quando eu morava em Londres eu viajava muito para a Alemanha a trabalho, então tive muita experiência com os alemães trabalhando e vivendo e viajando por várias cidades. E é curioso como a questão da pauta de transição energética, energias renováveis, a pauta verde, ela está assim entranhada na cultura alemã. Eu diria que não é apenas um partido, o Partido Verde, e parte da sociedade, ou alguns políticos que forçaram goela abaixo políticas que, na minha concepção, estão sendo contraproducentes para a economia alemã e trouxe uma perda de competitividade, porque encareceu o custo da energia, especialmente. Então não é apenas o governo e alguns políticos, mas essa cultura e a visão de que é preciso, de que essas políticas estão corretas, eu diria que boa parte da população alemã apoia. E isso faz com que o problema seja mais difícil de resolver, porque é preciso também mudar essa mentalidade. Não é apenas mudar o governante, é mudar a mentalidade, porque se não muda a mentalidade do povo, eles vão eleger novos governantes que vão vender essa mesma pauta de transição energética forçada, demonização de combustíveis fósseis, e a situação é essa. A Alemanha, sim, está numa situação, no curto prazo, muito difícil. Michael Saylor emitindo debêntures a juros zero para comprar Bitcoin. O que acha? O mercado está realmente apostando na morte da moeda fiduciária? Essa é uma excelente pergunta e eu não vou conseguir responder essa aqui com toda a profundidade que ela merece agora no Urch Responde, mas eu vou deixar aí no ar porque a gente está preparando conteúdo sobre o assunto que é fundamental entender o que Michael Saylor está fazendo com a MicroStrategy. Para quem não sabe, o Michael Saylor é o fundador e CEO da MicroStrategy, que é uma empresa de software, mas que, em suma, nos últimos anos ele transformou ela numa empresa que investe e entesoura Bitcoin. É isso que ele faz. Compra Bitcoin, emite dívida, compra Bitcoin e simplesmente segura. Não vai vender nunca. Mas tem muita coisa para entender dessa estratégia dele. Eu vou responder apenas a segunda parte da pergunta, que, sim, ele está apostando na morte da moeda fiduciária, mas não é uma morte iminente, sim, é a lenta morte das moedas fiduciárias. É nisso que ele está apostando e, para mim, não é nenhuma aposta, será que isso vai acontecer? Não, esse é o cenário base.
Os bancos centrais mundo afora têm como meta inflacionar as suas moedas. Uma meta de inflação de 2%, ou qualquer percentual que seja, acima de zero, significa que ano após ano, década após década, as moedas perderão poder de compra. A desvalorização da moeda é uma política monetária. Essa é a política monetária, desvalorizar o dinheiro. Então é natural esperar que o dinheiro perca valor ao longo do tempo. Isso significa que todo o restante, ativos escassos, mercadorias, imóveis, precificados nessa moeda, tendem a ver seu preço aumentar, porque a moeda é o denominador que está perdendo valor. Então, nesse caso, eu concordo plenamente com a premissa e a aposta do Saylor de que as moedas vão perder valor ao longo do tempo, mas não vai ser assim, 2, 3, 5 anos e o dólar vai perder 50% desse seu valor. Não, não é isso. Mas numa janela de mais longo prazo, sim. Podem ter certeza que o que um dólar comprará em 5 anos é menos que hoje compra, e em 10 anos vai ser menos que compra daqui a 5 anos e bem menos que compra hoje. Essa eu posso apostar. É correto dizer que o quantitative easing efetuado pelos bancos centrais é basicamente uma impressão de dinheiro dos tempos atuais, onde o dinheiro é digital? É uma impressão de dinheiro, sim, mas é um dinheiro diferente, porque o quantitative easing é o Banco Central criando dinheiro eletrônico e depositando na conta dos bancos comerciais para comprar ativos desses bancos. Normalmente, dívida pública, hipotecas, no caso do Japão até ETFs eles compraram, na Europa a dívida corporativa, teve de tudo. Mas esse dinheiro que é depositado no caixa dos bancos comerciais é uma espécie de dinheiro que fica num cofre inerte e que não circula na economia. Para o dinheiro circular na economia é preciso o passo seguinte dos bancos comerciais emprestarem dinheiro para empresas e para famílias. Aí sim o dinheiro circularia. Mas o passo inicial de Banco Central criando dinheiro, creditando a conta dos bancos comerciais, isso não significa automaticamente dinheiro circulando na economia. A gente tem no nosso curso aqui, o Ciclo de Mercado, que está no aplicativo, o segundo módulo, que é justamente sobre bancos centrais e o sistema financeiro. A gente explica minuciosamente esse processo de impressão de dinheiro, a mecânica da criação de dinheiro, desde o Banco Central até a expansão do crédito pelos bancos comerciais. Recomendo. Qual o melhor caminho para o Brasil conseguir melhorar sua infraestrutura tão precária, em meio a um cenário de tantos problemas como déficit fiscal, juros altos, falta de segurança jurídica, etc.? O caminho de curtíssimo prazo seria o atual governo iniciar um programa real, que eu digo com convicção e que passasse credibilidade, de atração de capital estrangeiro ou capital privado para financiar obras de infraestrutura. E para isso precisa um ambiente de segurança, de estabilidade de regras, de nenhum tipo de limitação de retorno desses investimentos, coisa que a Dilma quis fazer lá em 2012, 13, foi um fracasso. Era um enorme programa de infraestrutura, mas que ela queria limitar a taxa de retorno dos investidores. Claro que o pessoal, correr risco com retorno limitado, não obrigado. Então seria esses os pontos necessários no curtíssimo prazo. Mas o problema é que o governo atual não tem esse viés. Antes, com Paulo Guedes, sobretudo, Bolsonaro nem tanto, mas sim com Paulo Guedes, havia essa preocupação, esse norte para conceber programas de infraestrutura atraindo capital privado, porque a gente sabe que o setor público não tem dinheiro. Então, não tendo dinheiro, deixa o privado realizar esses investimentos. E mais, que é o segundo ponto muito importante, investimentos de infraestrutura, obras públicas, especialmente no Brasil, elas costumam sofrer de um mal chamado corrupção, que vocês já estão cansados de saber. E mais do que desvios de dinheiro, a forma que a corrupção se manifesta em obras públicas é na péssima qualidade final desses projetos. É uma estrada ruim, que em 2, 3, 5 anos ou menos precisa ser já reparada porque está caindo aos pedaços. É uma ponte que não dá conta do que ela estava se propondo a servir. Enfim, são os problemas de qualidade da obra final, que é justamente o que impressiona quando a gente vai para o exterior, viaja, por exemplo, estradas na Europa, estradas na Alemanha, estradas
No Japão, cara, é um tapete. Quem nunca teve a oportunidade de viajar para esses países, eu tenho certeza que vai se espantar com a diferença de uma boa estrada lá fora e uma boa estrada aqui. E muitas vezes a causa dessa diferença não é porque os nossos engenheiros são piores, porque os nossos materiais são piores e a gente não sabe nem planejar nem executar a obra. É porque tem muita corrupção no meio desse caminho e aí a qualidade é deixada para trás para desviar alguns recursos. Infelizmente, essa é a realidade. Essa novela do ajuste fiscal da inábil gestão do governo atual sinaliza outro evento vergonhoso e inócuo, sem dúvida. Acha que haverá alguma reação positiva do mercado quando apresentarem o plano mais voltado a taxações adicionais e reduções insignificantes? Não. Do jeito que a coisa está indo, eu diria que o governo em si já nunca trouxe essa confiança para o mercado de que haveria um real controle de gastos, um controle fiscal. Primeiro, o Lula em campanha nunca falou sobre isso, e é quando começou o governo e aquelas falas, eu tenho vários vídeos sobre isso, gasto público é vida, e aí veio o arcabouço. Lembram da primeira versão do arcabouço, naquele PowerPoint inacabado, feito às pressas? Era vergonhoso e assim, de assustar. Aí veio o arcabouço final, que ficou menos pior do que a versão original, ainda assim muito leniente, tanto é que permite a expansão do gasto público. E cá estamos, nem ele está sendo cumprido, e essa novela, nos últimos meses já, de pacote de gasto, etc., vai minando cada vez mais o que resta de alguma credibilidade de que esse governo tentará fazer algum ajuste fiscal e vai evitar a disparada da dívida pública sobre o PIB. Portanto, respondendo à pergunta, quando sai de fato o pacote de gastos ou as medidas para alcançar o arcabouço fiscal, eu diria que o efeito positivo é não piorar mais. É o dólar talvez estabilizar, ficar um pouco mais apreciado e não ir para cima de 6 ou algo desse tipo. Mas acho que a essa altura do campeonato, acho que o mercado já não está com muita expectativa de algo que vá surpreender. Realmente estão falando sério cortar gasto, cara. Já passaram tantas oportunidades e nada foi feito. Aqui, nesse sentido, achei patético o Haddad pedindo aos empresários para refletir sobre os impostos que deixaram de pagar por causa da desoneração da folha. Ele acha que está tratando com crianças. E essa visão, e aí tem até o viés do economista, desenvolvimentista, alguns marxistas, enfim, que vem no imposto algo que é fundamental para o bem da economia e que faz bem para a economia, que tributar o cidadão, tributar as empresas, que isso é bom para a economia. Não é bom para quem está aí mamando nas tetas do Estado, essa é a verdade. Quem se serve do Estado, sem dúvida que é muito a favor de cobrar até mais impostos. E eu concordo, acho que mas não me surpreendo, mas é revoltante, especialmente porque se fosse apenas esse imposto, mas a carga tributária ainda é tão elevada, e é tão elevada porque o Estado é muito inchado, e é excelente quando há uma desoneração, quando há uma redução de carga. E seria excelente que essa redução fosse seguida de uma redução de despesa, para que essa redução de imposto não produzisse um déficit fiscal. Infelizmente, o que a gente tem agora é um déficit que também é ruim. Você assistiu a entrevista do Milei para o Lex Fridman? Achei muito boa e valeu a pena. Ele deu muitos detalhes de implementação do seu plano econômico. Ainda não assisti, preciso estar separada. As últimas semanas foram tão repletas assim de conteúdo, de informação, de notícia. Eu já comentei com vocês que eu tenho aqui o meu documento onde eu vou anotando todos os vídeos que eu preciso produzir aqui para o canal e não me faltam ideias, felizmente. E é um documento chamado Vídeos para Fazer Logo. Cara, tá com 80 páginas, eu não consigo reduzir ele e cada vez surge mais conteúdo. Vídeo que eu tenho que separar para assistir depois, artigo que eu tenho que ler, relatório, faremos um vídeo sobre isso. Vamos lá. Como verificar a inflação? A partir de que dados conseguimos interpretar a inflação monetária do real? Primeiro, vamos entender da seguinte maneira. A inflação é perda de poder de compra do dinheiro.
A forma como a gente costuma medir essa inflação é pela taxa de aumento dos preços, que o inverso disso é a taxa de perda de poder de compra do dinheiro. O que produz essa desvalorização do dinheiro? Por que o dinheiro perde poder de compra? A gente tem que entender os dois fatores. O aumento da oferta monetária, então o dinheiro está ficando mais abundante, e também a demanda por dinheiro. A demanda está caindo, a demanda está aumentando. Um aumento de demanda por dinheiro poderia até compensar um aumento da oferta, o que se traduziria em estabilidade do poder de compra. Normalmente o que acontece é que a expansão monetária, o aumento da oferta de dinheiro, ela supera a demanda por dinheiro, por isso temos inflação, por isso temos a perda de poder de compra do dinheiro. A gente pode medir essa expansão monetária pelos agregados monetários, desde base monetária até M1, M2, M3, que são os agregados mais amplos. Eu costumo usar mais o M2, até porque praticamente todos os países publicam estatística de M2, então é uma métrica muito conhecida e muito comparável entre países e historicamente no mesmo país. Não costuma mudar os critérios de mensuração do M2. Então, para expansão monetária, eu uso o M2. Para mensurar a demanda por dinheiro, essa aqui é mais difícil, porque aí tem a ver com a produtividade da economia, se é uma economia que está crescendo, produzindo mais, tem a ver também com a própria demanda por encaixe, quanto que eu quero me manter líquido, a preferência por liquidez que o Keynes falava, no uso desse termo ele estava correto, o quanto que eu quero manter de caixa. Aumentando a demanda, eu aumento o meu nível de caixa. É muito difícil mensurar a demanda. É mais fácil mensurar, sim, o lado da oferta de dinheiro. Espero que eu tenha explicado. Eu fiz o curso de Bitcoins e ainda tenho dúvidas sobre taxas cobradas e segurança em guardar em carteiras cold. Bom, sobre taxas cobradas, acho que eu recomendo que assista novamente sobre as taxas da rede para entender como é que funciona, qual é o mecanismo de até a precificação das taxas, o que impacta no aumento de tarifas da rede. E com relação a carteiras, o ideal é testar. Compre uma carteira, uma Ledger, uma Trezor, uma Cold Card e teste. Mas teste antes de colocar qualquer valor significativo na carteira. Teste, faça o backup de segurança, apague a carteira, restaure ela com o backup de segurança, aí transfira uma parte pequena, faça transações. É preciso aprender o uso para poder fazer a autocustódia com segurança. Tem sido difícil lavar a louça e ao mesmo tempo prestar atenção aos vídeos. É muita coisa, né? Dinâmica do mercado bastante complexa, ultimamente a louça fica para depois. Nesse cenário, algumas vezes caótico, como fazer para simplificar as coisas e manter o foco naquilo que realmente interessa e eliminar os ruídos? O que eu busco fazer ao longo da vida do canal e durante cada semana, trazendo vídeos, é realmente trazer o que importa. E claro que aí pelos meus critérios, pela minha lente de filtragem de ruído e sinal. No seu caso, honestamente, e vale para qualquer pessoa, o ideal é focar principalmente na sua família, no seu negócio, na sua profissão, naquilo que está sob seu controle e que ninguém mais pode impactar ou mudar. Então foque especialmente naquilo que está sob seu controle. E aí, com relação a investimentos e até talvez o seu negócio, é tentar estar o mais blindado, protegido, imune possível a eventos externos. Se houver uma recessão brasileira, como isso vai impactar no meu negócio ou nos meus investimentos? Se o dólar disparar acima de 6, como é que isso vai impactar no meu patrimônio? Se houver uma guerra no Oriente Médio maior ainda, como é que isso vai impactar petróleo, impacta minhas finanças pessoais e os meus negócios? Tentando entender esses cenários, você consegue mitigar esses riscos. Talvez alguns deles para você seja impossível. Se você vive no setor de petróleo, cara, seu negócio é difícil. Mas é possível, mesmo assim, por exemplo, se você está exposto no setor de petróleo, será que vale a pena você também comprar ações de petróleo? Aí diversifique, não concentre o risco no mesmo negócio. Que outra forma a gente pode pensar? Eu falei no caso do dólar.
Esse para mim, um caso bem concreto, porque eu já lidei com vários clientes nesse sentido, que é uma preocupação constante. Tá, o que eu faço? E se o dólar subir? E se for para 6? Tá, se for para 6,5? A gente não tem como controlar isso. Eu não sei se no curto prazo o dólar vai para 6 ou volta para 5,5. Espero que volte para 5,5 até menos. Eu vou aproveitar a janela e comprar. Mas como é que você mitiga esse risco? Estando dolarizado, tendo exposição em moeda menos fraca, tendo ativos no exterior, denominados em dólar, para não ficar sempre com essa preocupação. E se o dólar disparar? Eu não sei quando e se vai disparar. Longo prazo, o real vai perder mais valor do que o dólar. Mas eu não quero ficar com essa preocupação porque eu não estou operando o dólar. E eu não quero ficar preocupado todo dia, abrir aqui, ver no telefone, ou ver no computador, putz, o dólar foi para 6 e agora? E o dólar foi para 6,5 e agora? Então essa inação, a falta de preparação é que acaba preocupando mais. Então faz logo o que está sob seu controle, com seus investimentos, com seu patrimônio, com o seu negócio, para mitigar qualquer risco. E isso vale para muitas coisas. Isso vale até para, por exemplo, tem gente que está pensando em morar fora do país ou deixar o país. Pô, se esse é o objetivo, já vai estudando formas, já vai pensando, estudando quais são as melhores jurisdições, vai tentando já planejar, dado o seu patrimônio, onde que seria a melhor tributação, onde que é pior, como é que é o visto, será que não vale antecipar, já iniciar um processo de solicitação de visto, como é que eu vejo o colégio para os filhos, enfim, vai preparando. O ideal é sempre estar preparado para, caso chegue o dia, quer saber, eu tenho que ir embora do Brasil, já. Você já fez o trabalho prévio. Isso vale para uma decisão de sair do país, para uma decisão de investimento, de proteção patrimonial ou no seu próprio negócio também. Então, tome as decisões antes que elas se tornem absolutamente necessárias. O que você acha de investimentos em imóveis? É verdade que imóveis sempre são corrigidos pela inflação? Depende da localidade. A máxima do setor imobiliário é localização, localização, localização. Se é uma boa região, é um bom imóvel, ele tende a preservar valor e, dependendo da moeda em que ele esteja denominado, ele tende sim a refletir a inflação. Por que eu digo refletir? Imagina que você é dono de um imóvel, seu imóvel próprio, você não está nem alugando, seu imóvel próprio. Se é um bom imóvel, uma boa localização, um bairro que continua pujante, tem demanda, a moeda do país, que será depreciada ao longo do tempo, essa inflação, essa desvalorização do dinheiro, vai ser refletida no valor do imóvel. Será que o imóvel vai se apreciar mais do que essa inflação? É possível, aí depende, de novo, da localização. Mas numa janela, num horizonte de longo prazo, se a gente for ver acima de 5 anos, 10 anos, claro que os imóveis refletirão a desvalorização da moeda. É o denominador, é o dinheiro que está perdendo valor, não é o imóvel que ficou muito mais valioso. Para o imóvel ficar ainda mais valioso e se apreciar além da inflação, aí é preciso que seja um imóvel numa região que está crescendo, que seja cada vez mais desejada e que tem uma demanda crescente e uma oferta escassa, oferta de imóveis. Aí é a questão mais micro do setor imobiliário que está inserido o seu imóvel. Mas é assim que eu pensaria, e isso vale, claro, como para qualquer ativo. Depois que você muda o chip e passa a entender que no longo prazo não é que tudo passa a valer muito mais porque aumentou a demanda, mas assim, o dinheiro que está valendo muito menos. Não é o seu imóvel que magicamente vale agora 10 vezes que valia lá em 94, porque ele ficou um imóvel muito mais bonito e mais desejado. Não, é porque o dinheiro hoje, o real brasileiro, vale muito menos do que valia lá em 94. Então quando você muda a ótica e entende que é a moeda que perde valor, você passa a compreender o reflexo disso no preço dos ativos, sejam imóveis, sejam mercadorias, sejam ações de empresas, ouro, Bitcoin, qualquer ativo escasso. Na sua visão, qual é o maior risco para a rede Bitcoin? Qual sua vulnerabilidade, se é que existe? Qual acontecimento pode colapsar a rede? Assim, o acontecimento que poderia colapsar a rede é a descoberta de um bug muito sério, uma falha no sistema, no software, que gerasse uma falta de sincronia, uma bifurcação no blockchain, que é um termo um pouco técnico para quem não conhece isso, mas imagina todos os mineradores e usuários que estão conectados na rede
começam a não concordar mais com o estado de transações atual então ficam fora de sincronia. O blockchain do Bitcoin se bifurca. Um acha que a situação da rede é essa e o outro acha que é essa. Poderia acontecer? Pode. Hoje, quanto mais o tempo passa, mais isso se torna difícil, tanto pela constante melhoria e monitoramento que há na rede, os avanços pelo lado do desenvolvimento do software, já que é um software aberto, de código-fonte aberto, em que há constante monitoramento e melhorias, isso se torna difícil. Mas não é impossível. Acho que a possibilidade é remota, muito remota, mas não é impossível. Para mim, esse seria um risco grande. Outro risco, algo melhor ainda que o Bitcoin surgir, no curto prazo, para a história de dinheiro, curto prazo para mim seria 25, 50 anos. Não vejo isso acontecendo. Magicamente os bancos centrais poderiam mudar sua política monetária e agora eles acordam num dia qualquer e pensam, quer saber? A gente precisa ter uma moeda forte. Esse negócio de inflação, 2%, esquece. A gente tem que ter deflação de 1% ou 2% ao ano e as moedas têm que ganhar poder de compra ao longo do ano. Se os bancos centrais, no agregado, em conjunto, adotassem essa postura, isso poderia, em parte, minar talvez o potencial de preço do Bitcoin. Mas ainda assim, eu estou dando isso como risco e já estou respondendo porque eu acho que não é um risco tão grande, né? Ainda assim, as funcionalidades ou as características de ser uma rede aberta, que não sofre pressão política, qualquer um pode usar, isso nenhuma moeda conseguiria replicar, nenhuma moeda nacional. É algo único do Bitcoin. Da noite para o dia, as pessoas acharem que é uma baboseira completa e o mundo inteiro concordar que, olha, quer saber? O Bitcoin é pior que tulipa digital, não tem nenhuma função e não tem por que a gente comprar Bitcoin, então vou vender tudo e a demanda desaba e o preço vai a zero. Poderia, acho também muito, muito remota a possibilidade. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu fico convicto de que o Bitcoin está sendo provado, está passando pelo estresse e pelo teste do tempo. Mas precisa ainda muita coisa acontecer. Milei anunciou que eliminou o imposto de importação para compras online de até $400. Não acha que isso prejudica em muito a indústria de comércio local, que paga impostos e sustentam o governo? Não seria uma concorrência desleal que ao longo do tempo acaba com a indústria de comércio local e potencializa os importados? Talvez no curtíssimo prazo, a eliminação de imposto de importação produza algum efeito como esse. Alguém que produzia algo local, que agora pode ser importado mais barato, esse cara vai sofrer, vai ter que se adaptar ou fechar as portas, procurar outras linhas de negócio. Sem dúvida que no curtíssimo prazo isso ocorre. Mas eliminar as barreiras de importação também permite um país se industrializar mais. Um país como o Brasil, por exemplo, o maquinário de qualidade que permitiria às nossas indústrias aumentarem sua produtividade, a maior parte disso é importado. É da Alemanha, é do Japão, é da Itália, é da Coreia. Isso custa muito caro para a gente importar. Então as nossas fábricas acabam também sendo menos produtivas do que a do exterior. Então é importante entender, sempre parafraseando a máxima do Bastiat e do Henry Hazlitt, é importante entender os efeitos de uma política não apenas no curto prazo num grupo de pessoas, aqueles que seriam afetados pelos importados, mas também os efeitos em toda a economia, em todas as pessoas e também no longo prazo. E abrir mão dos efeitos muito positivos de longo prazo que uma política como essa poderia produzir por conta de custos de curto prazo, eu considero uma troca não muito inteligente, um trade-off não muito inteligente. Mas eu não seria ousado em afirmar que não tem nenhum custo no curto prazo. Isso aí realmente seria errado da minha parte, não seria honesto. A melhor maneira de entender os efeitos negativos de barreiras de importação, barreiras alfandegárias, é quando a gente aplica esses conceitos para um Estado-nação, como Mônaco, como Suíça, não é um Estado-nação, mas é um Estado menor, ou então Singapura, que aí sim é um Estado-nação, ou então Dubai. Se esses países impusessem uma série de barreiras alfandegárias, eles iam morrer, não iam nem conseguir prosperar. E é que a gente entende, quanto menor é a região geográfica, menos sentido faz e mais evidente ficam os efeitos nefastos de barreiras alfandegárias. Espero que agora tenha ficado mais claro. Vamos lá, mais uma.
Ultimamente vejo que a perspectiva para o ano seguinte nas economias é para ter precaução, no nível global, principalmente por causa de dívida, inflação e aparentemente uma guerra comercial. Tem alguém que tem boas perspectivas de crescimento ou sucesso para o ano seguinte? Talvez para o ano seguinte não, acho que tem ainda muitos imponderáveis, essa tensão geopolítica preocupa qualquer pessoa normal. A possibilidade de recessão na Europa, em alguns países que já é uma clareza também. Os problemas de guerra tarifária que podem se intensificar com o Trump, esse é um risco. O que poderia compensar esses riscos? Bom, inteligência artificial gerando ganhos de produtividade que hoje a gente não consegue prever, poderia. A política do Trump de cortar impostos e dar um dinamismo maior para a economia americana, de repente até escapar de uma recessão, poderia, mas é difícil contar com isso. A pergunta é válida e acho que pensando apenas em 2025, tem muitas incertezas no ar, assim. Aqui, ó, invisto 50% no exterior, geralmente, em ETF. O que você acha do ETF da Índia, tipo EPI? A Índia será uma nova China? Não vejo a Índia sendo uma nova China crescendo no mesmo ritmo, com a mesma força. E o próprio ETF da Índia deu uma boa subida, até já corrigiu, mas tinha subido demais. Eu olho pelo INDA especialmente, mas até vou colocar aqui, ó, o Bitcoin 99 mil, quase batendo 100 mil dólares, mas não vou falar sobre Bitcoin neste momento. Já falei um pouquinho, ó, o INDA chegou até foi a máxima histórica aqui recente, deixa eu até botar 5 anos, vai. Subiu bastante e agora está retrocedendo. Mas já tinha tido uma ótima performance. Porém, eu não vejo a Índia como a China, não. Vai ultrapassar em população, mas é outra cultura de trabalho, é outra cultura de burocracia. A Índia é bem mais burocrática do que a China. Vejam os indicadores de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios. A China está lá em cima, muito melhor que o Brasil, por exemplo. Então não vejo a Índia com essa pujança. Aproveitei o MSOS, que é o ETF de cannabis, em baixa e comprei a 4,70. Excelente. Eu não entrei nesse preço, eu estou tomando um preju nesse aí. Mesmo com o futuro governo republicano, seria uma oportunidade? Entendo que sim, mas é um ETF que tem muita coisa e eu preciso relembrar os alertas do Marcelo Lopes, porque ele que investe na tese, mas ele faz stock picking, ele seleciona as empresas depois de muita análise, e o MSOS tem de tudo. Pode ter coisa boa, pode ter coisa ruim. Então, se o mercado como um todo for beneficiado e um governo republicano trouxer boas notícias, aí o MSOS pode ser favorecido. Mas não é bom investir num setor esperando uma mudança de governo ou contando com que esse seja o gatilho principal, com que isso destravasse valor, porque pode ser um evento binário. Pô, veio o Trump, vai mudar tudo, vão ser mais restritivos com cannabis, vai derrubar o setor. Complicado. Então tem que buscar empresas que vão surfar em qualquer cenário. Se houver uma aprovação e a reclassificação agora da cannabis para a classificação número 3, que seria mais bem positiva para o setor, pois isso muda quase que da água para o vinho. E se não acontecer? Então não é bom contar com esses eventos. Já estamos em recessão no Brasil, Selic a 12% em 24, 13% em março de 25. Como é possível o PIB 3% em 25, de acordo com o Focus? Quais as perspectivas reais para 2025? Me preocupa mais até 2026 ou 27 do que 25. Pelo seguinte, sim que Selic em 13% é ruim para a atividade econômica, eu nunca me esqueço daquela fala do Rubens Menin, da MRV, que lá quando a Selic estava em quase 14%, aliás, antes, na época do Tombini, que a Selic foi acima de 14%, acho que a máxima foi 14,25%. Ele dizia o seguinte, olha, juro nesse patamar é para não fazer nada, para que eu vou tomar risco? Deixa o dinheiro no banco e espera sentado. E não tem como não concordar que é muito caro, é difícil conseguir investimentos que consigam dar um retorno suficiente para ultrapassar 13%, que teoricamente não tem risco. Então é complicado e eu concordo que uma economia crescer fortemente no ano que vem com juros em 13 é mais difícil. Porém, aí que vem o alerta, o governo com essa expansão fiscal, tentando forçar de maneira criativa mais gasto, crédito, etc., pode produzir ainda um PIB em crescimento, porém que vai trazer uma ressaca, talvez não em 2026, mas mais para 2027.
Então, assim como 2015, 16 foi o ano do ajuste, pós a eleição da Dilma, e depois veio, claro, o impeachment, talvez 2027 possa ser um ano de ajuste. Mas tudo depende do que o governo atual fizer. Então vamos seguir monitorando. Aqui mais uma. Poderia explicar o que é a métrica do Reverse Repo, que é o repo reverso, que na verdade é os acordos de recompra, Repurchase Agreements, reverso. Então, acordos de recompra reverso, que no Brasil ou no português a gente chama de compromissadas. Essa é uma pergunta, como ela pode ser utilizada para acompanhar os movimentos do Fed? As compromissadas é uma parte muito técnica. Eu sugiro que vocês assistam 4 vídeos que eu fiz sobre o assunto, em que inclusive eu errei na minha previsão de que o Fed não subiria tanto os juros. Isso foi ainda em 2021, 2022, 2021. E lá eu explico muito bem a mecânica das compromissadas, que é uma forma de o Fed enxugar a liquidez em excesso que ele cria com o quantitative easing. É mais uma ferramenta de controle da taxa de juros. Com a crescente elevação da carga tributária nesse atual governo, é iminente uma maior regulamentação e taxação de criptos no Brasil? É possível se precaver? Não acredito que seja algo que apenas criptos serão destacadas, isoladas para impor uma taxação maior. Já são taxadas, tem ganho de capital sobre cripto, não é nenhuma novidade, isso sempre foram tributadas. Mas não acredito que seja algo isolado que possa acontecer apenas com cripto. Eles veriam certamente e querem tentar para toda a economia como um todo. Esse governo sabe que adora uma tributação. E por fim, sou estudante de economia, mas sinto falta de conteúdos mais focados em macro e sobre investimentos em geral. Sendo assim, estou meio perdido sobre o que estudar e por onde começar. Teria alguma sugestão? Sem dúvida. Certamente você já está aqui dentro do aplicativo Follow the Money. Assista na íntegra todo o curso Ciclo de Mercado. É ali o segundo bloco, aliás, o terceiro bloco do aplicativo. Até deixa eu abrir ele aqui para quem nunca viu o aplicativo, ver na tela, ó. Vamos lá. Aqui está o aplicativo. Ok? Isso a gente vai para aqui para cima. Vamos lá, aqui ó, nas fronteiras do dinheiro. E aqui temos o próximo bloco, é o curso Ciclo de Mercado. E aqui você tem todos os módulos em que a gente aprofunda muito macro, investimentos, finanças, ciclo econômico. E para mim, eu já falei isso algumas vezes, é bacana porque a gente escuta isso e é gratificante. Tivemos já vários alunos de economia, gente que já fez economia, gente de mercado que fez o ciclo de mercado, o curso inteiro, e que nos confidenciou que, olha, aprendi mais que na faculdade inteira de economia, ou às vezes até num curso de pós-graduação, ou no MBA em finanças. Então, aproveite aqui, porque você vai tirar muitos ensinamentos e práticos para você conseguir aplicar no seu negócio, na sua vida financeira, talvez na sua profissão também no mercado financeiro. Então, aproveite, você como estudante de economia vai se sobressair e vai ter acesso a um conteúdo riquíssimo. E por aqui acabo mais um Ulrich Responde, espero que todos tenham lavado as louças deste domingo, desfrutem com suas famílias e amigos. O que mais? Quem não baixou ainda o aplicativo, como sempre, deixa o recado para baixar o aplicativo. Qualquer dúvida aí específica sobre investimentos, como sempre, conversem com a assessoria da Liberta Investimentos. Eu também vou deixar o link aqui embaixo, porque a gente pode oferecer um serviço completo para qualquer tamanho de patrimônio, entendendo a sua necessidade, e para qualquer modelo de remuneração também, porque hoje o que não falta são formas de trabalho para atender melhor a necessidade de cada cliente. Então, qualquer dúvida, uma necessidade específica, converse com a Liberta Investimentos, vou deixar o link aqui embaixo. E agora fiz todos os recados necessários. Espero ter gostado, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu, obrigado, até mais.